Doutora, eu já ouvi falar que a rinite pode piorar com a alimentação, mas eu fiz teste alérgico e eu não tenho alergia a nenhum alimento. Será que mesmo assim o que eu como interfere na minha rinite? Se você quer entender um pouquinho sobre alimentação e rinite, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar um pouquinho da relação entre rinite e alimentação. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que o que você come pode piorar a sua rinite? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito que você se inscreva aqui no nosso canal da Otorrino Descomplicada, assista aos vídeos da nossa playlist e no final do vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aqueles que você sabe que precisam dessa informação. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem sim pessoas que são alérgicas a determinadas substâncias alimentares. O leite, o glúten, trigo em si, chocolate, cacau, enfim, qualquer alimento, até frutas, podem gerar reação alérgica em algumas pessoas. Para a gente saber se a pessoa tem alergia, como eu já comentei nos vídeos anteriores, é preciso fazer o teste alérgico, tanto de pele, que é o prick test, quanto de sangue, que é a dosagem das imunoglobulinas, que a gente chama de RAST. Uma vez que a pessoa é positiva para esses testes, ela não vai poder ter contato alimentar com essas substâncias porque ela é alérgica a eles. Entretanto, mesmo quando a pessoa não tem esses testes alérgicos positivos, a alimentação pode sim piorar o quadro da rinite, por alguns motivos que eu vou explicar agora para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é que existem alimentos que nós chamamos de pró-inflamatórios. Eles geram no nosso organismo o que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau, que não tem sintomas. É uma inflamação silenciosa que vai agredindo o nosso corpo aos poucos e a longo prazo, e é difícil a gente perceber que isso está acontecendo. Alguns alimentos são muito relacionados a esse status inflamatório. Vou citar alguns aqui para vocês entenderem, às vezes, a importância de a gente suspender alguns alimentos nos pacientes com quadros alérgicos bastante importantes. Então, o leite de vaca, o glúten do trigo e o açúcar são 3 alimentos muito ruins para quem é alérgico. A proteína do glúten e a proteína do leite, principalmente a caseína, mas não só ela, tá? Mas principalmente a caseína, olha só, não tem nada a ver com lactose. Elas são proteínas de difícil digestão. Elas chegam lá no nosso intestino quebradas em pedaços muito grandes e o nosso intestino não reconhece aquilo como sendo uma proteína que foi quebrada. Deveriam ser aminoácidos pequenos e chega lá uma molécula maior do que deveria. Isso faz com que o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa existente lá no nosso intestino, entre em sinal de alerta. As células dendríticas, que são as primeiras células, aquela tropa de choque que chega quando alguma coisa está errada, são ativadas e isso faz com que uma cascata inflamatória seja gerada dentro do nosso intestino. O nosso intestino é o primeiro órgão onde o sistema imunológico é ativado. Entretanto, todo o nosso corpo tem uma interligação e aí o sistema imune vai ser ativado no corpo inteiro, podendo gerar reações alérgicas e às vezes até doenças autoimunes. O seu próprio corpo pode produzir anticorpo contra você por conta dessas substâncias que você está ingerindo na sua alimentação. E aí eu não estou falando de reação alérgica, não vou ter produção de anticorpo IgE, mas sim um processo inflamatório. E a rinite é um processo inflamatório. Se eu tenho um aumento de processo inflamatório, a minha rinite vai ficar descompensada. É por isso que muitas vezes a gente pede para suspender esses alimentos nos pacientes que estão ou muito descompensados ou que têm crises muito frequentes. É preciso a gente fazer um ciclo de remoção de no mínimo 45 dias, que é o tempo para a gente tentar renovar o seu epitélio intestinal e minimizar esse processo inflamatório. Ok, doutora, já entendi. Tem um processo inflamatório aí que pode estar piorando a minha rinite. Sim. Agora, além desse processo inflamatório, a gente tem um segundo mecanismo que pode ser que a sua rinite acabe piorando por conta da alimentação. Se você não assistiu o vídeo em que eu falei dos testes alérgicos, vai lá e assiste. Eu comentei que um dos principais fatores alérgicos da rinite são os ácaros. Os ácaros
são animais que vivem nos nossos travesseiros, nos nossos lençóis. Mas o que tem a ver com alimentação? Ah, tem um ácaro que tem um nomezinho Farinae. Por que você acha que ele tem esse nome? Aonde será que ele vive? Ele vive nos farináceos. Se você tem alergia a ácaro, olha só que tristeza. As farinhas contêm ácaros. E isso, gente, é normatizado pela Agência Nacional de Saúde, a Vigilância Sanitária. O que isso quer dizer? Existem normativas que determinam o máximo de contaminantes que um alimento pode ter. E acreditem vocês ou não, os ácaros estão lá nesses contaminantes. Ou seja, as farinhas contêm um ácaro. Se você é alérgico a ácaro, mas não é alérgico ao glúten, ao trigo, você pode estar se contaminando não por causa do alimento em si, mas porque o ácaro vive ali nessa região. E aí você está ingerindo esse ácaro constantemente. Olha só que situação. Não é o que você esperava ouvir, não é? Mas sim, o consumo de farinhas pode piorar a sua rinite. E aí a gente está falando de pão, massas, bolos, biscoitos. Então fique muito atento se o seu filho consome muitos biscoitos, muito bolo, muita massa e tem uma rinite que não consegue ficar compensada. Pode ser que a alimentação esteja trazendo esses ácaros para dentro do organismo dele. Olha só, a gente precisa pensar sobre isso, gente. Eu não paro de espirrar, o meu nariz não para de escorrer, eu não respiro bem, meu filho não dorme bem, ele ronca toda noite, ele falta na escola mais do que vai na escola, eu tenho muita dor de cabeça. Tudo isso são problemas que a rinite pode causar e é preciso olhar com cuidado para a sua rotina. Como anda a sua alimentação? O que você está colocando para dentro do seu corpo? O seu corpo está te defendendo contra alguma situação e às vezes o que você está comendo pode estar piorando a sua saúde. Já tinha pensado sobre isso? Eu espero ter trazido boa informação para você. Eu tenho certeza que muita gente não tem esse conhecimento, então não deixa de compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp dos amigos, da família, porque muita gente pode se beneficiar com esse conhecimento. Agradeço a todo mundo que ficou aqui comigo até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, um abraço e até o próximo vídeo.